Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e nesse vídeo vamos analisar mais uma vez uma TOC, né? Uma edição de número 9 da revista Mangaka do BR. Então iremos analisar como é que foi distribuído os mangás na TOC, como que foi a votação, né? De qualquer forma, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, assim o canal está crescendo cada vez mais. Assista o vídeo até o final, assim vai ajudar bastante o canal a crescer ainda mais. A edição de número 9 da Mangaka do BR teve como destaque, né, na capa o Pitaco X Pitaco, que acho que é a primeira capa que ele recebeu, né? Inclusive tem algo bem interessante para falar sobre ele, né? Nessa edição. Mas enfim, passando então pro ranking, tivemos aí na última posição o Neo Cosmo, que recebeu no total 6 pontos no seu total, né? Que sinceramente, esse capítulo do Neo Cosmo eu achei ele um pouco mais fraco do que os outros, né? Lógico que agora aparentemente o mangá já tá aí já só fechando os pontos, né, colocando aí alguns pontos para fechar a história, porque aparentemente a obra vai se encerrar já na próxima edição. Então eu nem me preocupo tanto com essa questão, mas realmente eu achei esse capítulo um pouco mais fraco do que o esperado. Mas como eu já falei, não levo tanto em consideração. Mas mesmo assim, o que o Neo Cosmo já apresentou da sua história foi algo bem legal, bem interessante. Eu vou falar isso um pouco mais na próxima edição, quando algo já tiver fechado tudo. Eu vou deixar minhas conclusões finais do que eu achei ao todo da obra de Neo Cosmo. Aqui ele ficou na última posição. A sétima foi o Ibutsu, que também recebeu um total de 6 pontos. Acabou ficando na frente pelo critério de desempate. Ibutsu, ele entregou, na minha opinião, um ótimo capítulo. Agora, eu conheci aparentemente o início de um novo arco, né? Novos acontecimentos. As coisas podem aí evoluir mais, ele pode explorar mais um pouco mais, né, todos esses acontecimentos da história com respeito a esses poderes e tudo mais. Esse capítulo específico, algumas coisas bem interessantes aconteceram, coisas essas que realmente me chamaram a atenção. E Busca, na minha opinião, tem muitos pontos positivos da história. Eu acho que o design de personagens são um dos melhores aí dos mangás que são publicados na revista. A arte também em si é muito boa, essa arte mais limpa, né? Então, Ibutsu, nesse ponto me chama bastante atenção. A história eu não considero uma das melhores da revista, mas mesmo assim é algo que me encanta bastante. Ao todo eu não tenho muito o que poder falar de Ibutsu, mas ele acabou ficando numa posição um pouco mais baixa, que na minha opinião, ele, pelo menos nessa edição, ele mereceu um pouquinho mais. A sexta posição foi o Coralon, que chegou nessa edição com 8 pontos no seu total. Um mangá que vem tentado conquistar um pouco mais seu espaço na revista, né? Tentado chamar um pouco mais de atenção. A obra é a obra mais recente, né? A obra mais nova da revista até então, e ele vem aos poucos conquistado um pouquinho no seu espaço. Uma das coisas que eu me incomodo com o Coralon é com respeito à quantidade de texto que algumas páginas têm. Não são todas, mas muitas vezes isso acaba, pelo menos eu falando a minha experiência, pelo menos, né, chegar a ser um pouco cansativo a leitura. Isso acaba me afastando um pouco de Coralon. Eu acho que, pelo menos nesse quesito, acho que acaba não sendo tão positivo. Logicamente, existem muitos mangás aí, eu falo de mangás japoneses no caso, que tem páginas aí que existem balões gigantes com várias frases e tudo mais. Acho que um dos grandes exemplos que a gente tem é, por exemplo, Hunter x Hunter. Mas aí já é um caso fora a parte. Hunter x Hunter já é um mangá bem popular, de um autor bem popular, uma obra que mesmo com todo esse tempo de ato, ele ainda assim é um mangá que faz bastante sucesso. Então é um fora a parte. Mas com uma obra, pelo menos para Coralon, que é uma obra que está iniciando, e ao meu ver, ele sofre um pouquinho para conseguir realmente se estabilizar de vez na revista, né, chamar um pouco mais de atenção. Eu acho que em alguns pontos isso acaba pelo menos afastando, pelo menos é um caso meu. Mas ao todo, pelo menos a história, eu venho notado que ela vem melhorada aos poucos. É algo que pelo menos isso me agrada. Mas eu acho que pelo menos nesse ponto algumas coisas não acabam chamando bastante atenção. Mas de qualquer forma, Coralon, eu acho que tem tudo para evoluir. Mas enfim, vamos ter que esperar para ver o que esse mangá pode entregar nos próximos capítulos. A próxima posição foi a quinta, que esteve aí o Desaparecidos no seu capítulo 10. Desaparecidos é um outro mangá que nesses últimos capítulos eu confesso que eu fico um pouco perdido com relação a algumas coisas. Confesso que eu me perco um pouco na história. Esses novos personagens que, por exemplo, que foram apresentados, na minha opinião, alguns deles são bem esquecíveis. Mas talvez um dia eu pegue para ler tudo novamente, para ver pelo menos se eu perdi alguma coisa aí nesse processo. Mas de qualquer forma, Desaparecidos é uma outra obra que eu tô realmente curioso para saber o que ponto a trama vai levar. Então vamos esperar aí os próximos capítulos, os próximos desenvolvimentos, que talvez as coisas melhorem ainda mais. A quarta posição agora temos o Noah.
com esse novo arco que tá acontecendo agora. Eu sinto que desde o início desse arco a história começou a engrenar um pouco mais, começou a andar um pouco mais, porque essa primeira parte da história deles lá na ilha, deles lá no barco, eles viajando, então faltava alguma coisa para realmente me ganhar. E nesse arco as coisas parecem que estão começando a ter essa sensação. Esses novos personagens que foram introduzidos, né, foram bem interessantes. E estou curioso para ver o que pode acontecer agora, principalmente com os acontecimentos atuais desse novo arco aí, como é que as coisas vão se desenrolar. É outra obra que eu gosto bastante, principalmente dos designs dos personagens, que são bem criativos, para falar a verdade. Principalmente esse novo personagem que apareceu, não nesse, né, apareceu antes, mas agora que ele foi apresentado nesse capítulo, acho que é um dos que eu mais gostei até então. Realmente me ganhou bastante, pelo menos em design de personagem. Vamos ver se a personalidade, ele em pessoa, é realmente um personagem interessante. Mas aí vamos ter que ver os próximos capítulos, né, os próximos desenvolvimentos. Mas em questão de desenvolvimento, esse arco ele vem pelo menos me conquistado um pouco mais. Estou curioso para ver os próximos acontecimentos aí, principalmente depois do que aconteceu nesse capítulo. Agora a gente encontra na terceira posição uma grande surpresa, que foi o West Rangers, que pela primeira vez ele esteve uma posição abaixo da segunda posição. Pra quem não lembra, o West Rangers já esteve em outra posição sem ser a primeira, né? Ele sempre está na primeira posição. A primeira edição da Mangakado ele esteve na segunda, não na primeira. Mas aqui é a primeira vez que ele está em uma posição abaixo da segunda. Então realmente foi uma grande surpresa. O que pode ter acontecido? Não sei. Talvez os outros mangás que estão à frente deles tiveram capítulos melhores? Vou acreditar que sim. Esse capítulo de West Rangers eu achei bem interessante, né? Eu acho que o que o West Rangers vem entregado nas últimas edições é algo que me agrada bastante, é algo que eu venho gostado bastante. Uma coisa que eu sempre elogio o West Rangers, cheguei a falar isso na edição anterior, é que eu percebo que a obra ela não corre com a história. No caso, não tem pressa para os acontecimentos acontecerem. Porque tanto que já faz uns capítulos aí, acho que uns 2 ou 3, não tem nenhuma ação. Quer dizer, eu não digo a digo ação, apesar de ter alguma luta aqui, alguma coisa, mas tipo, não um capítulo focado exclusivamente nisso. E o que acontece é que a obra ela se preocupa mais em desenvolver algumas coisas, né, apresentar alguns personagens, apresentar o plot aí da história aos poucos, e a história vai se seguindo. Isso é bem interessante porque pelo menos a gente pode explorar um pouquinho mais esse mundo. Esse mundo que o autor ele propôs a criar nessa obra. E isso é o que eu acho interessante, quando o autor ele não se preocupa somente em uma obra de ação, em mostrar personagens fortes se socando, mas sim em apresentar um pouco a história, em apresentar um pouco esse mundo aí. E isso eu acho problemas até em obras japonesas mesmo, onde muitos mangás eles têm um mundo tão imenso para se apresentar, mas eles se perdem simplesmente porque o autor ele se propõe em apresentar só um pequeno ponto aqui da história, que normalmente poderia ser bem mais interessante caso ele explorasse um pouco mais, ele abrisse um pouco mais o campo de visão para a gente conhecer um pouco mais da história. Eu acho que o West Rangers ele vem apresentando um pouco isso que vem me ganhado um pouco a história. E nesse capítulo também é algo que foi apresentado, né? A gente conheceu um pouco mais de alguns outros personagens, um pouco mais outras culturas aí da história e tudo mais. Então isso é interessante ao meu ver. E mesmo o mangá tendo recebido a terceira posição, e por mais que eu torça que outros mangás recebam a primeira posição, eu acho que essa edição não era a vez dele estar em uma posição diferente. Mas aconteceu, não tô aqui para julgar nada, né? E acho que eu nem falei a pontuação, né? Apesar de já estar aí na tela, vou só confirmar para vocês que ele recebeu no total 26 pontos. Na segunda posição foi o mangá Blood Ring, que sim, mesmo o mangá ele tendo superado o West Rangers, teve um outro mangá que acabou superando não só o Blood Ring, mas o West Rangers, os dois pilares da revista, então foi superado. Será que está iniciando uma nova era? Daqui a pouco eu chego nele, se você já prestou atenção, você já sabe até qual é. Mas eu vou falar um pouquinho dele depois. O foco aqui por enquanto é Blood Ring, que entregou um capítulo bem interessante. O próximo capítulo aparentemente vai fechar esse arco, né? Esse clímax aí que está acontecendo. Então estamos aí nas expectativas de um fechamento bem interessante. Essa luta foi algo, sinceramente, inesperado ao meu ver. Não esperava algo tão grande, né? Mas realmente apareceu e foi uma grande surpresa. Algo positivo pelo menos, né? Blood Ring sempre vem entregando uma ótima arte e um ótimo, pelo menos, cenas de ação e tudo mais. O ponto de Blood Ring que eu quero ver é o que eu falo e elogio em West Rangers, que é com questão de explorar um pouco mais desse mundo. Talvez o ponto é que talvez o autor não queira fazer exatamente isso e queira focar não somente em desenvolver o mundo e explorar o mundo,
mas somente focar nos personagens, ou talvez isso vá acontecer, mas pelo menos nessa primeira parte aí o foco principal é somente em conhecer a protagonista, né, esses acontecimentos iniciais, a protagonista conhecer mais as suas habilidades, seus poderes. Brotherhood entregou um ótimo capítulo, pelo menos, e merecido aí uma posição alta como sempre, né? Mas agora a primeira posição foi o Pitaco X Pitaco, que receberam um total 36 pontos no seu total. O Pitaco ele esteve na capa, e eu não acho que o que fez ele ficar na revista não foi essa promoção dele estando na capa. O capítulo em si, ele entregou algo bem interessante. Eu gostei um pouco da dinâmica do capítulo todo, né? Toda essa questão com respeito à bomba, e inclusive como que tudo isso foi solucionado. O Pitaco tem evoluído aos poucos, pelo menos. Essa questão de ficar transitando entre um universo e outro, e alguns momentos acaba que sendo incômodo, pelo menos pra mim, porque tem algumas dimensões, não sei se chamam de dimensões ou mundos, mas eu vou chamar de mundos. Tem alguns mundos que não são tão interessantes, pelo menos pra mim. E quando isso acontece, essa transição de mundo, um mundo que tá algo bem interessante, um mundo que não é tanto, acaba que, ao meu ver, quebra um pouco esse ritmo, acaba sendo um pouco mais cansativo. Por exemplo, eu gosto bastante do mundo lá do Apocalipse Zumbi. Já eu não gosto tanto, por exemplo, do Jojo, aquele referência a Jojo, né, e tudo mais. Quem leu tá sabendo o que é. Então, quando o mangá ele transita esses dois mundos, eu fico com aquela leitura tão quebrada pra mim que acaba me cansando e acaba perdendo todo a vontade de continuar a leitura. Mas esse capítulo aqui, ele foi um dos bons, então, pelo menos pra mim, ele mereceu a primeira posição. Mas eu acho que também o White Rangers mereceu nessa também. Mas enfim, vamos deixar aqui porque, né, o White Rangers está sempre na primeira posição. Então, pelo menos o Pitaco, ele tá aqui e acho que merecido, pelo menos, né? Inclusive tem algo bem interessante que eu não falei sobre o Brotherhood, que eu vou comentar aqui agora no final, é que a obra vai entrar em um pequeno recesso, né? Um pequeno hiato. Calma, que não vai ser a nível Hunter x Hunter. A questão é que vai dar uma pequena pausa, acho que só em 2 edições, edição de número 12, edição de número 13. Então ainda vai ter mais 2 edições, mais 2 capítulos antes da obra entrar nesse recesso, e a obra vai voltar depois. Então fiquem calmos aí os fãs de Brotherhood, a obra vai voltar. E quando voltar, a expectativa é de um grande aí, de grandes acontecimentos. Vamos ficar na expectativa de um bom recesso e uma ótima volta também. De qualquer forma, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não deixou o like lá no início do vídeo, deixa aqui agora, que é muito importante para mim saber que você está gostando do vídeo e para o YouTube também entender e recomendar também para outras pessoas também. Enfim, o vídeo é esse e a gente está se vendo no próximo vídeo.